Você sabe quem foi Enoque? Por que seu livro não faz parte do cânon? Ele é inspirado? A Bíblia cita seus livros? O livro de Enoque é um texto antigo que faz parte dos chamados apócrifos do Antigo Testamento ou apócrifos judaicos. Ele é atribuído a Enoque, uma figura mencionada brevemente na Bíblia, no livro de Gênesis. O livro é composto por várias seções que abordam uma variedade de assuntos, incluindo visões, profecias, genealogias e ensinamentos religiosos. O livro de Enoque é considerado apócrifo porque não foi incluído no cânon oficial da Bíblia hebraica e não é reconhecido como escritura sagrada por todas as tradições religiosas. No entanto, ele é valorizado e estudado por alguns grupos religiosos, como a Igreja Etíope Ortodoxa, que o inclui em sua Bíblia. O livro contém uma narrativa expansiva sobre os anjos, suas atividades na Terra e o conhecimento revelado a Enoque através de visões divinas. Ele aborda temas como a queda dos anjos, o julgamento divino, a vida após a morte e a vindoura era messiânica. Vale ressaltar que existem diferentes versões e fragmentos do livro de Enoque, e sua autenticidade e datação são objeto de debate acadêmico. Como o livro editado entre os séculos I e II a.C., o primeiro livro de Enoque não foi considerado inspirado em nenhum cânone judaico ou cristão do Antigo Testamento, não constando no cânon da Bíblia judaica, na versão grega do Antigo Testamento, Septuaginta, e nem entre os livros deuterocanônicos. Mesmo assim, Francisco em 2003 confirma que uma das mais antigas Bíblias coptas, a Bíblia Etíope, admite o primeiro livro de Enoque. Entre os escritos judaicos da época do Segundo Templo até o fim do período rabínico do século I d.C. não são feitas menções ou citações do livro, mesmo que existam reflexos de literatura relacionada à queda de anjos e gigantes do passado, o que é um tema comum na literatura bíblica. Gênesis capítulo 6 versículo 2 ao 4, Números capítulo 13 versículo 33, 2 Samuel capítulo 21 do versículo 15 ao 22. Autores desse período que são considerados importantes como Flávio Joséfo, que viveu entre os anos 37 e 100 d.C., e o Rabino Akiba, que viveu entre os anos 40 e 135 d.C., mostram que utilizavam o atual cânon da Bíblia hebraica em disposições diferentes, e mesmo escritos apócrifos como o livro de 2 Esdras mostram concordar com este catálogo de livros, chamado também de cânon farisaico. Nota-se também que os mesmos conheciam outros escritos atribuídos a personagens importantes da escritura hebraica, mas que os consideravam respectivamente como escritos pseudoepígrafos insolentes, que levavam pessoas a serem excluídas do mundo vindouro e ainda ocultos para as pessoas, mesmo possuindo bom uso. A comunidade de Qumran, existente entre aproximadamente 408 a.C. e 318 d.C., possuía uma vasta biblioteca de escritos bíblicos, deuterocanônicos e extrabíblicos, possuindo também cópias do primeiro livro de Enoque. É discutido se os livros dessa comunidade de judeus formavam ou não um cânon fechado. O grupo judaico dos essênios, uma comunidade paralela à de Qumran, ou mesmo com integrantes na mesma, faziam, segundo Joséfo, o uso dos livros sagrados, o que parece indicar que, mesmo que outros livros pudessem existir, a relação de livros inspirados dos essênios era o mesmo cânon dos fariseus e saduceus. Mesmo que nas escrituras hebraicas não haja reflexos do primeiro livro de Enoque, possíveis alusões podem ser encontradas no Novo Testamento, entretanto, nenhuma é tão evidente como na Epístola de Judas, versículos 6 e 14. Dom Estevão Bettencourt julgou que a Epístola Canônica de São Judas 14 o cita, mas nem por isto tem como livro inspirado. Pode-se também comentar uma certa semelhança entre a descrição da morada dos mortos, apresentada a 1 Enoque 22, com a parábola do homem rico e Lázaro, contada por Jesus em Lucas capítulo 16 do versículo 19 ao 31. No entanto, enquanto a descrição do livro de Lucas traz uma separação entre o seio de Abraão, onde estão as almas dos justos, e o inferno, onde se encontram as almas dos ímpios, a descrição do primeiro livro de Enoque sobre a morada dos mortos traz 4 cavernas criadas para abrigar as almas daqueles que morreram, havendo uma caverna dedicada às almas dos justos, onde jorram fonte de águas límpidas, e 3 cavernas separadas a 3 grupos de ímpios, pecadores que não sofreram sentenças.
em vida, queixosos que reivindicam justiça por ter morrido nos dias dos pecadores, e homens que não foram justos, mas pecadores e cúmplices dos perversos. Mesmo que alusões ao primeiro livro de Enoque como a descrita acima sejam possíveis no Novo Testamento, as evidências internas do mesmo sugerem que Jesus e seus apóstolos tomavam o conjunto de livros da Bíblia hebraica como inspirados por Deus. No Evangelho segundo Mateus, por exemplo, Jesus diz que o ensino dos fariseus é correto, mesmo que suas ações sejam reprováveis, capítulo 23 do versículo 1 ao 3. O Novo Testamento mostra também que, enquanto evangelizava gentios, Paulo escrevia e pregava utilizando como recurso transcultural citações de poetas pagãos, mesmo que não considerasse estas passagens como inspiradas. Exemplos se encontram em Atos 17, 28 e 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33. A primeira parte do primeiro livro de Enoque, a saber, o livro dos vigilantes, parece ter sido bem aludida por alguns pais da Igreja dos primeiros 3 séculos, principalmente os relacionados à tradição alexandrina como Atenágoras de Atenas, Clemente de Alexandria e Orígenes, assim como o próprio Pseudo-Barnabé, Epístola 4:3, 16:5, havendo estes 3 últimos citado nominalmente o livro. Tertuliano de Cartago, por volta de 160 a 202 d.C., mesmo acreditando o livro Enoque, afirmava que o mesmo não era considerado como escritura pelos judeus. Outros pais que também fazem possíveis alusões ao livro são Taciano e Irineu. Justino Mártir, cerca de 100 a 165 d.C., em suas 2 apologias, primeiro, 5:2, segundo, 5:2-5, faz alusão à coabitação entre anjos e mulheres para introduzir os deuses das nações como demônios, o que faz com alusão ao livro dos vigilantes. No entanto, ao tratar da rebeldia dos anjos no diálogo com Trifão, 79, 1 ao 4, algo que Trifão discorda ter existido, Justino diz que, respeitando as Escrituras, a rebeldia dos anjos é evidenciada em Isaías, Zacarias, Jó, Êxodo e nos Salmos de Davi, não fazendo alusão alguma ao primeiro livro de Enoque. Júlio Africano, por volta de 170 a 251 d.C., foi um dos primeiros cristãos a citar o primeiro livro de Enoque como apócrifo, assim também, sua interpretação sobre os filhos de Deus, de Gênesis 6 é de que se trata dos descendentes de Sete. Orígenes, por volta de 185 a 253, citando o primeiro livro de Enoque, deixa claro que, mesmo que o livro fosse conhecido em algumas comunidades, não possuía caráter inspirado e nem constava em nenhum cânon. Seus comentários sobre este tópico podem ser encontrados em seu tratado Sobre os Princípios, livro 1, capítulo 3:3, no qual após citar o mesmo fala sobre como não é possível encontrar nas Sagradas Escrituras nada do que foi citado e, também, em seu tratado Contra Celso, livro 5, capítulo 54, onde o alexandrino diz que o primeiro livro de Enoque em geral não é considerado divino nas igrejas. São Jerônimo, cerca de 347 a 420, ao realizar a tradução da Bíblia hebraica ao latim, chamada popularmente de Vulgata, realizou a cópia do Velho Testamento considerando o cânone judaico. Contudo, a discussão sobre a inspiração e inserção do primeiro livro de Enoque como parte das Escrituras já havia sido desconsiderada tanto por judeus como por cristãos, como afirma Santo Agostinho, que viveu entre os anos de 354 a 430, na Cidade de Deus. O argumento do bispo de Hipona sobre essa mútua exclusão é de que, além da autoria duvidosa, o livro apresenta diversos conceitos que vão contra as obras inspiradas do cânon bíblico, e que, assim como outras obras foram citadas nas Escrituras sem possuírem caráter inspirado, como diversos exemplos nomeados nos livros dos reis, 1 Reis 14:19, 1 Crônica 29:29, 2 Crônica 9:29. Também o primeiro livro de Enoque figurou em escritos como a Epístola de Judas. Conforme a autora mística Elizabeth Clary Profé, 2002, foi o rabino Simeon Ben Yohai, que viveu entre os anos 100 e 160, quem colocou os judeus contra o primeiro livro de Enoque, permitindo a Santo Agostinho observar que a obra deixou de fazer parte das escrituras aprovadas pelos judeus. No entanto, é possível ver que durante toda a formação do cânone judaico-cristão o mesmo foi deixado de fora pela maioria dos rabinos e pais da Igreja.
Nos próximos vídeos, iremos começar a ler o livro de Enoque. Faremos a leitura do livro completo. Se você quiser acompanhar essa jornada, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ser avisado assim que os vídeos saírem. Até o próximo vídeo!